Teve um momento que você falou que lá no seu primeiro ano, quando você decidiu entrar mesmo com a cara e a coragem, mas com muita decisão, você falou que investiu ali em torno de R$ 8.000 em treinamentos, em conhecimentos, em mentorias, em acompanhamentos e tudo mais. Quanto aqueles R$ 8.000 lá do seu primeiro ano se transformou no dia de hoje? É que a gente pode falar em vendas, né? Comercialmente falando. Olha, hoje as minhas vendas em 2019, eu e o Narcélio, nós vendemos R$ 5.300.000. Então, né? Só ali 8 mil já virou 5 milhões e alguma coisa em vendas. Né? Já qualificou muito a gente. Seja bem-vindo ao Energizei Cast, o podcast que veio para energizar você e os seus negócios de energia solar, batendo um papo sobre o mundo das energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Fala, integrador! Seja muito bem-vindo ao Energizei Cast. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar. E hoje, quem estará aqui comigo é o nosso amigo José Carlos, fundador e diretor comercial da Quanta Energy, cara que já está há bastante tempo aí no mercado. E hoje vai compartilhar um pouquinho da história dele, como que ele já tem mais de 500 projetos espalhados aí, cheio de cliente, feliz da vida, e hoje a gente vai aprender um pouquinho com a história desse cara. Mas eu também não posso deixar de mandar aquele abraço para toda a turma da Soul Energy, eles que estão nos ajudando aqui a incentivar ainda mais esse mercado, patrocinando para que este episódio chegue até você, integrador, em busca de crescer o teu negócio, as tuas vendas no setor solar. Então, José Carlos, é um prazer muito grande ter você aqui comigo, seja muito bem-vindo e vamos bater um papo. Eu tenho certeza que no final desse episódio a gente vai sair daqui muito melhor do que o que a gente entrou. Primeiro, queria agradecer a Deus, né, Pedro, e também a você pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje batendo esse papo com você, certo? E falando de energia solar, falando daquilo que a gente gosta de fazer, né? E faz com amor, com carinho, para a gente fazer com mais apreço, para a gente ter melhores resultados, né? Então, estamos aqui à disposição para a gente bater esse papo. Perfeito, cara. Seja muito bem-vindo. Eu espero que você se sinta em casa. A gente tem um dizer aqui, que é todo mundo que está acompanhando a gente agora, que se sair daqui 1% melhor do que chegou, a gente já bateu nossa meta. E eu sei que você é um cara que tem muita história, eu acredito que 1% vai ser pouco para a turma sair daqui hoje, viu? Mas vamos lá. Eu gosto muito, Carlos, de entender um pouco. Falando sobre empreendedorismo, empreendedores, eu gosto muito de entender a trajetória do empresário brasileiro. Porque o cara que decide largar muitas vezes ali um CLT, deixar um certo conforto de lado, de às vezes trabalhar para alguém e ser dono do seu próprio negócio, é um desafio muito grande, né? A gente sabe que isso traz preocupações, responsabilidades. Quando a gente está trabalhando para um outro empresário, um outro empreendedor, muitas vezes chegou ali, deu 18 horas, a gente vai para casa, dorme, fica tudo em paz, né? Muitas vezes, não todo caso. Mas geralmente o empresário ele não tem essa folga, né? O cara tá ali 24 horas por dia, 7 dias por semana pensando no negócio, fazer a coisa acontecer, fazer os funcionários colaboradores dele também serem bem recompensados, né, em todas as formas. E eu queria entender um pouquinho dessa tua trajetória, né? Antes de chegar na Quanta Energy, o que foi que o José Carlos fez aí para aprender a hoje a ter mais de 500 negócios aí realizados só nesse mercado? Pedro, assim, a trajetória hoje do empreendedorismo brasileiro, certo? Vem sempre carregado de desafios, né? Então, hoje eu estou no sistema solar, mas nós passamos ainda por várias etapas, né? Eu comecei, meu pai sempre foi comerciante, né? Então a gente já traz na veia o comércio, certo? O dinamismo do comércio, como é que você faz aquela integração toda, como é que você lidar com o cliente, né? Então isso eu já venho de berço, né? Até porque que o meu avô era caixeiro viajante, né? Então ele já fazia o comércio, né? Um desafio muito grande no tempo dele, né? Diferente do nosso hoje. Hoje nós temos o nosso desafio, mas certamente hoje nós estamos mais bem acomodados, né? Cheio de ferramentas para trabalhar,
né? Então isso nos engrandece, né? Explica aí para o pessoal mais novo, né? O que é esse caixeiro viajante? O que é que esse cara fazia? O caixeiro viajante, né? O meu avô era agricultor, né? Meu avô era agricultor e ele tinha a safra de feijão, milho, aí também colhia a palha da carnaúba, a cera da carnaúba, né? Então ele juntava todos aqueles produtos e colocava no lombo dos burros, né? Para levar para as feiras, né? Então meu avô era de Morada Nova. Aí ele fazia a feira de Cascavel, do Aracati, de Russas, Limoeiro. Então ele levava ali o feijão, levava o milho, levava a palha da carnaúba para fazer vassoura, levava a cera da carnaúba. E de volta ele trazia, já trazia o querosene, já trazia a rapadura, né? Já trazia o sal. Então ele levava e trazia mercadorias, né? Então muitas vezes por permuta, né? Por troca, né? Então o dinheiro naquela época muito escasso. Então ele fazia essa permuta, né? Então levava coisas da Morada Nova para outra região e trazia também para a comunidade local, né? Nessa época o José Carlos já estava captando ali alguns aprendizados de aí vida. Já estava no DNA, né? Então aquilo vem trazendo. E isso, Pedro, é muito interessante porque ele tira muito os nossos medos, certo? E o empresário feito pós-faculdade, ele tem muitos desafios, certo? E quando a gente vive o negócio, tá? Então a gente aprende muito macete, muito traquejo no dia a dia, né? De comportamento, de lidar com o povo, de lidar com o público. Então isso fortalece o empreendedorismo, certo? Fortalece e tira muito os medos, certo? Tira os medos de ser assertivo, tira os medos de você ter sucesso, tá? Então assim, a minha trajetória, eu tive pegamos um desafio também muito grande em 98, né? Nós lançamos o maior programa de apicultura do estado do Ceará, né, que foi o Projeto Rainha. Então eu fui mentor daquele projeto, nós levamos esse projeto para mais de 50 municípios do estado, foi financiado para os pequenos produtores, mais de 8 milhões, né, em pequenas comunidades. Então aquilo foi um desafio muito grande também para a gente, tanto de lidar com o produtor rural, o desenvolvimento da economia local, né, como também levar capacitação para todo o produtor rural, né, para criar abelha racional. E isso também foi um ensinamento muito forte, né, que a gente trabalhava três semanas e parava uma, porque a gente passava 3 semanas fora de casa, ali já em loco com os produtores rurais. Tá, cara? Isso é de grande revelia, isso é uma coisa muito forte, certo? Um aprendizado que também nos fortalece, nos caleja, certo? Que era mais fácil, né? Lidar com gente ou com as abelhas? Rapaz, apesar das ferroadas, ainda era melhor trabalhar com as abelhas. Você falou em abelha racional, eu nunca tinha escutado essa palavra, o que é uma criação racional, né? Ah. Então, o extrativismo, né? A gente vai lá na mata e pega aquele enxame e colhe os favos de mel ali. Então a gente ali é um extravismo natural, você vai lá e tira o mel, né? O racional não, você tem uma colmeia padrão, né? Você tem toda uma técnica que você leva para o produtor rural, então você vai fazer uma criação racional, né? Então você tem toda uma técnica para desenvolver, onde vai ter ali o ninho, que vai estar só a parte da família das abelhas, e também vai ter as melgueiras, onde você vai ter a produtividade de mel. O racional certo? É uma coisa mais induzida, então. Induzida, né? Mais, não é nem industrializada, né? Mas sim, é um negócio, uma coisa mais técnica, onde você guiado ali pelo próprio produtor. Produtor. Né? Isso aí já me faz pensar até lá na frente, quando a gente estiver falando de vendas de energia solar, se existe também, de repente, a venda natural daquele cara que vende, às vezes não sabe nem como está vendendo, mas está vendendo, e se tem uma venda mais guiada, mais direcionada, que o cara tem ali uma estratégia. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente, eu vou deixar você contar a sua história. Mas enfim, né? Então essa trajetória, né, nos leva. E isso foi uma coisa do meu irmão mais velho, né? Que ele seguiu essa trilha e acabou levando uns 3 irmãos com ele para esse desafio, né? E meu pai não, meu pai é comerciante e também motorista de estrada, né? E o meu pai pendeu também para a sucata, né? Material reciclado, né? Então meu pai também puxou muito para esse lado comercial. E meu pai tinha a 5ª série, cara, filha de produtor rural, certo? E foi assim um grande marco, meu pai e minha mãe, semi-analfabetos, né? Formar seus filhos, né? Que meu pai e minha mãe são 8 filhos, né? 6 homens e 2 mulheres.
Então isso é muito gratificante para nós também, o desafio. Apesar deles não estar mais aqui, né? Nós perdemos nossos pais, tá aí meu pai com 8 anos, minha mãe com 4 anos, mas é uma grande referência, o nosso Porto Seguro. Apesar de ele não estar mais aqui conosco, mas isso deixou nós muito fortes, né? Muito tranquilo com a vida e não ter medo de enfrentar o desafio do dia a dia, certo? E isso é muito forte, é muito forte. Legal. O teu pai ele teve essa experiência com sucata, então eu imagino que tu já via ali um pouco dessa pegada do comércio, negociação no meio da vida, né? Olha, meu pai era muito estratégico, certo? Meu pai, ele tirava realmente leite de pedra, certo? O cara era... Eu acredito que aprendeu muito com o pai dele também, né? E assim, isso é uma base, né? Isso é uma base. A gente ter os pais, os avós da gente como referência, então a gente tem uma faculdade ali no dia a dia da gente, certo? E no comércio, isso fortaleceu muito, né? E também nos dá a prudência de tomar decisão, certo? Então a gente tem que realmente conhecer o mercado que você está, realmente conhecer quem são os seus concorrentes, certo? O que é que os seus concorrentes estão fazendo, certo? Qual é o dinamismo dele? Procurar conhecer um pouco também desse concorrente, saber como é que ele está se comportando no mercado, se ele está fincado mesmo naquele negócio. Então isso te dá uma direção de tu tomar a decisão. Legal, você falou em decisão e isso me faz refletir um pouco, né? Eu acho que são muitas decisões que o integrador, o empreendedor, ele precisa tomar antes de abrir um negócio, né? E com base nesse aprendizado familiar que tu trouxe, a energia solar foi teu primeiro negócio? Não. A gente teve esse da apicultura, né? Que Sim. já era um negócio ali, você estava envolvido. Conta aí um pouquinho mais de... O que é que você tem de história aí nesse... O mercado da apicultura, cara, ainda é muito forte no Ceará, certo? Isso em 8 anos, nós transformamos o Ceará do 18º lugar no ranking nacional para o segundo maior produtor de mel do país, o Ceará, certo? Só com pequenos agricultores, tá? Então isso está muito forte, nós temos muita experiência, nós temos muitas pessoas ainda hoje que vivem da apicultura e que tem sucesso, que tem um rendimento muito bom, né? Que não tira o homem do campo do habitat dele lá para vir para a cidade. Não precisa migrar, né? Não precisa fazer essa migração, certo? Então hoje ele está satisfeito, ele está produzindo com qualidade, com rentabilidade, certo? Apesar dos intempéries do mercado, porque sempre vai existir, certo? O mercado ele vai ser sempre desse jeito. Continua sendo produtor ainda hoje? Não, hoje quem cuida é o meu irmão mais envolvido. velho, né? Mas eu me direcionei mais para outro mercado. Então, quando eu saí da reciclagem, eu já estava focando na energia solar, certo? Então, a energia solar ela já me atraía, né? Primeiro, pela tecnologia da inovação, certo? E trazer um mercado diferenciado. Então, como era um mercado novo, me atraía muito, porque era um desafio maior, né? Tu sabe que a ponta do iceberg, o que está fora são os 5%, né? Então, os 5%, poucas pessoas vão estar ali nos 5%. Então, é menos concorrência, claro, mas é mais exigência, né? Então, o mercado solar, eu comecei a entrar aí em 2017, já fazendo alguns cursos, vendo algumas coisas. E depois, em 2018, foi que realmente eu tomei a decisão de dizer, olha, eu vou migrar para esse negócio aqui. Esse negócio está em ascendência, né? É um negócio novo, a gente não tem muito espelho para se olhar onde é que está dando certo, mas vai ser mais um desafio de aprendizagem, né? Tu enxergou o fato de não ter tanta coisa como um oceano azul, muita oportunidade pela frente, naquela época, ou de repente pensou de outra forma? Não, a visão comercial, ela já nos trazia esse foco, né? Porque eu assisti algumas palestras da energia eólica, já que a eólica começou primeiro e tudo, então eu já acompanhei o começo da eólica, fui para algumas apresentações na Federação da Indústria e Comércio, né? Então isso já me trouxe um grande desejo de estar ali. Como a energia eólica são grandes investimentos, né? E exigia mais tecnologia, exigia mais qualificação, aí eu vi a oportunidade
mais assim, abrangente de entrar na energia solar, certo? Até porque que a energia solar, ela abre um leque de oportunidade muito grande. Ela consegue pegar desde do alto consumidor como o pequeno consumidor, certo? Então a gente tem um leque de negócios muito grande, você que escolhe qual área que você quer estar, né? Que ele identifica mais com você também, certo? Porque como nós estamos falando da oportunidade e da decisão, certo? Isso nos exige também, a gente tem que saber qual é a nossa realidade, certo? Então, qual era a minha realidade naquele momento? Não, eu tenho que me encaixar nesse setor aqui da energia solar, porque é onde eu me adapto mais rápido, certo? Então, eu tive que me preparar, eu tive que fazer muitos cursos, né? Então, o meu primeiro ano mesmo, assim, de pegar o negócio para valer foi 2019, né? Comecei em 2018, tive a oportunidade de conhecer o nosso amigo Lucas de Mello e foi muito engraçado, né? Que eu tava Como saindo. É que foi isso aí? Eu tava saindo de um negócio da reciclagem que eu não queria mais ficar naquilo e tinha que migrar, né? E fui buscar, rapaz, onde é que eu posso me encontrar melhor no negócio de energia solar? Aí comecei a pesquisar algumas empresas, né? E fui buscar a maior, né? Que era a SoEnergy, né? Que hoje ainda continua sendo o meu distribuidor número 1, né? Então, 90% dos meus negócios eu faço com a SoEnergy, né? Com o nosso amigo Kleber e o nosso amigo o Olírio, que foi inicialmente com eles. E tive o contato diretamente com o Lucas pela LM, né? Que é a empresa dele. Para quem não sabe quem é o Lucas, ele já esteve aqui no nosso podcast, não deixe de assistir lá o bate-papo com ele, que é muito bom. Então, o Lucas de Mello, no primeiro momento, a gente tinha que... zero de energia solar, né? Aí como é que você quer vender energia solar se você não sabe de nada de energia solar, né? Então a gente tinha que fazer um curso, né? A gente tinha que se aprimorar, aprender a linguagem da energia solar, né? Então eu tive meu primeiro momento lá, fui assistir uma aula com o Lucas de Mello. O investimento era R$800, né? Para a gente fazer o curso e entrar para a parte de consultores da SoEnergy. E eu assisti a primeira aula e naquele momento eu não tinha nem o cartão para me fazer em 2 vezes, 3 vezes ou até 4 vezes e só tinha 50% da entrada, né? Aí o Lucas, rapaz, tu quer vender mesmo esse negócio? Rapaz, eu quero. E tu tem 50% do negócio? Pois vamos fazer o seguinte, eu vou facilitar aqui para ti, tu vai dar os 50%, nós vamos fazer o curso e tu já começa a trabalhar, tu disse que quer trabalhar. Aí eu disse, rapaz, é desse jeito mesmo. Aí fiz o curso, né? Paguei os 50%. E até hoje não paguei os outros 50%, viu? Eita, mas Mas o Lucas me deu isso de presente, ele disse que não precisava pagar mais, né? Até porque, Pedro, foi muito gratificante, certo? Ali a gente pegou e eu gosto das minhas coisas, quando eu pego firme, eu pego para fazer, né? E já terminei o curso, já comecei a fazer visita e já fui em todos os comércios onde eu conhecia, dos meus amigos, né, nos meus parentes. E com 23 dias de SoEnergy eu fechei o meu primeiro projeto, né? Fiz uma venda aí de 10,8 quilos, se eu não me engano, e foi R$64 mil a minha primeira venda, né? Aí o Lucas ele já sentiu, rapaz, eu acho que esse cara dá para o negócio, né? O cara com 23 dias já fechou o primeiro negócio. Aí daí ele já foi me promovendo, jogou logo um desafio na minha mesa, né? E ele disse, não, cara, estamos aqui para fazer. E graças a Deus a gente se identificou um com o outro, né? E o Lucas sempre foi esse cara que sempre abraçou a equipe, um cara sempre humilde, sem maldade, sempre gostou de ajudar as pessoas. E até hoje é desse jeito, cara. E se mantém assim, viu, Lucas? Você é um grande camarada, viu? E sempre nós estamos trocando ideia. E foi ali o começo, Pedro. E foi ali que a gente começou o primeiro nosso mentor, né, do negócio. Então, no segundo ano, já 2019, aí sim, aí eu já comecei a sentir o gosto de ganhar dinheiro com energia solar. E no primeiro ano eu investi R$8 mil em cursos, né, em capacitação. Que toda a vida que eu ia atender um cliente, o cliente me fazia uma pergunta e eu não sabia responder, né? Eu tenho que voltar para a sala de aula, né? Então, assim, todos os cursos que o Lucas já promovia na SoEnergy, e mais também o Igor Batista também, que o Igor fez muita diferença na minha caminhada, trouxe muitas ferramentas boas, certo?
que a gente aprendeu também no dia a dia, certo? Então isso é muito forte, né? E a dedicação. E também eu só ia na Soenes quando eu tinha contrato na mão, e toda semana eu tinha, certo? Então eu fazia em média 22 visitas por dia, certo? Então a gente nós já chegamos lá com o CRM, que era o Pipe Drive, e a gente começou a implementar, mas como a gente tinha a pegada do comércio, era ali no mano a mano, olho no olho, né? Então eu estava batendo porta mesmo, a gente escolhia uma avenida, então eu fazia aquela avenida de ponta a ponta, não deixava um comércio sem ser atendido, né? Então aquilo fez a diferença, né? Fez a diferença que em 2019 eu fui o 4º colocado em vendas, né? Mas foi o número 1 em prospecção. Eu fiz 18 vendas no ano, né? Em número de vendas. Em número de vendas, né? Então eu fiz 18 vendas no meu primeiro ano de negócio, enquanto que o primeiro colocado fez uma venda extraordinária, mas só fez uma venda, né? O segundo colocado vendeu bem, mas também foi 2 vendas. E o terceiro colocado fez uma venda extraordinária, que foi o nosso amigo, o Mário Viano, cara que eu gosto muito, admiro, certo? Então, o Mário foi o terceiro colocado e fechou uma venda, mas é um cara espetacular, tá aí mostrando o seu trabalho, sua garra todo dia, né? Batendo. Ele não está mais batendo meta, não existe mais meta para ele, não. Agora o mercado tá explodindo dele, meta, né? Certo? Então, foi muito gratificante, certo? Então, a gente tinha ali 18, 20 consultores todo dia na rua, né? Correndo atrás. E um desafio muito grande, Pedro, desculpe, porque não tinha muitos exemplos para a gente mostrar, certo? A gente não tinha muitos clientes que estavam dando certo, que já tinha as suas contas baixadas, né? E ali a gente realmente tinha que mostrar para o cliente aquela vantagem, certo? A tua maior ferramenta de geração de clientes naquele momento era porta a porta? Era o PAP mesmo, era o porta a porta. E primeiro, né? O PAP hoje ainda funciona? Funciona. Para vender energia solar? O PAP hoje funciona, certo? E assim, é incrível, Pedro, como as pessoas, o cliente, ele gosta de receber, certo? Ele gosta de receber o consultor, ele quer conversar, ele quer entender, certo? Hoje nós temos muito cliente pronto, porque hoje o mercado, ele está, o conceito, a informação está ali na palma da mão. Ele não precisa ir até um consultor para saber como é que funciona a energia solar. Mas há 4 anos atrás, 5 anos atrás, não, realmente a gente tinha poucas ferramentas, como o CRM, né? Como o Instagram, como o Facebook, que a gente fazia aquela conexão rápida, né? Estava se implementando, né? Mas naquele momento a diferença era estar na rua. E sempre vai ser assim, o sucesso está na rua, independente de como é que vai chegar nele, certo? Então o sucesso está na rua, você tem que ir lá buscar. Dependente da ferramenta, você acredita que tá ali pessoalmente, fisicamente com o cliente faz mais diferença? Hoje eu ainda faço PAP, apesar de eu ter um CRM hoje, que cuida do meu canal de vendas, eu tenho um CRM hoje que cuida do meu pós-venda, certo? Mas eu saio do meu escritório, eu me sinto bem atendendo o cliente, certo? Eu gosto de ir. Estava vindo para cá e fui atender um cliente agora, um condomínio aqui próximo da Messejana, né? E com certeza eu já sei que vai dar negócio, certo? Porque o sentimento da conversa, você está ali mano a mano com o cliente, certo? Você já vai, com todas as ferramentas hoje que a gente tem disponível, você já vai ali construindo a conversa, vai extraindo qual é a necessidade do cliente, o que é que ele precisa, como é que ele quer se ele quer financiamento, se ele quer fazer à vista, se ele tem pressa de fazer, se ele quer fazer agora, certo? Então são perguntas-chave que você está ali com o seu cliente conversando, olho no olho, e você vai extraindo numa conversa suave, certo? Então hoje a gente precisa, o cara quer ter sucesso no seu negócio de energia solar, ele tem que vivenciar o negócio, certo? Ele tem que vivenciar, ele tem que passar ali o passo a passo para ele poder absorver a necessidade do cliente, ele tem a sensibilidade, qualificando o cliente, certo? Se o cara é o decisor, se ele precisa de uma assembleia, se ele precisa falar com a esposa, se ele precisa falar com a diretoria,
naquele momento ali do atendimento, você tem que deixar isso claro para você. Você tem que deixar claro para você. Você sabe que muita gente tem dificuldade em fazer porta a porta, né? Eu percebo que isso é uma limitação particular do próprio vendedor, né? Primeiro que exige ali um gasto energético grande, né? Você tem que botar o seu corpo para trabalhar, você tem que caminhar, você tem que bater na porta. E existe, às vezes, uma expectativa e um medo de não ser bem recebido pelo comerciante ou enfim, né? Tu acredita que isso é um fato? Tu tu vê essa dificuldade em alguns vendedores novos teus? O que é que tu sugere para aquele cara que às vezes até acredita que o porta a porta dá um resultado muito bom, mas ele tem um bloqueio ali, uma dificuldade de executar? Veja bem, essa colocação, Pedro, é assim, o que é que eu costumo dizer para minha equipe, certo? Pessoal, eu vou chegar todo arrebentado, todo azunhado, mas eu vou trazer o pedido, certo? Então, qual é o fato principal? Você tem que ter a sensibilidade de você saber qual é o momento do cliente, certo? Porque nós estamos ali super empolgados querendo fechar um negócio, mas você não sabe qual é o momento que você vai encontrar o seu cliente. Se ele acabou de passar por um aborrecimento ou atrasou um boleto que colocou ele ali no SPC. Então, você tem que ter esse entendimento, essa sensibilidade. Porque a partir do momento que você tem essa sensibilidade, você se coloca no canto do cliente, certo? Então, isso você tem que levar na bagagem, certo? Na Soul Energy, eu fechei uma parceria com o meu amigo Nacélio Costa, um abraço meu amigo Nacélio, e assim, nós resolvemos trabalhar nós dois, né? Então, o que é que ocorria, certo? Quando a gente tinha um desgaste por algum momento com algum cliente, então a gente não iríamos para o próximo cliente. Primeiro a gente ia tomar um refrigerante, um suco, para a gente descarregar, certo? E depois você ir para o próximo cliente. Porque se você não entender esse momento, certo? Você vai acabar gerando um desgaste com o cliente. Então você tem que ter essa sensibilidade de se colocar no canto do cliente, tá certo? Para você enfrentar o desafio, tá certo? Porque para mim é sempre desse jeito. Cada cliente é uma conquista. Então não tem nada pronto. Não tem nada pronto. O que é que eu tenho que entender? Eu tenho que perceber o comportamento do cliente. Eu tenho que qualificar o cliente. Tá certo? Então, uma das coisas que eu aprendi, principalmente, que você leciona, você fala muito do spin selling, certo? Então, o spin selling, ele nos dá essa técnica para a gente qualificar o cliente e entender naquele momento do fechamento do negócio, ou então da apresentação do negócio, se aquele é o momento. Então, muitas vezes, eu parei a conversa ali na metade, não segui. Porque eu entendi que não era o momento do cliente, certo? Aí o que a gente fazia? Tomava um refrigerante, tomava um café, saía totalmente da zona de negócio, certo? Então você precisa entender o relacionamento do entendimento ali na hora do fechamento do negócio. Então, isso também, Pedro, não vem de berço. Esquece, negócio de berço, não. O cara passou por algum momento, ou foi na feira livre, ou foi camelô, ou foi cobrador de topic, certo? Então, o cara superou os estresses, certo? Então, ele teve essa aula, em algum momento ele teve. Agora a gente tem numa sala de aula, a gente tem uma coisa mais técnica para entender o comportamento, certo? Então, a neurovendas, ele traz essa ferramenta para você entender esse comportamento. Então, automaticamente, você tem que se colocar no canto do cliente. Quando você entende isso, então você, por mais que você esteja ali para fechar a sua folha na quinzena ou então no final do mês, que aquele negócio ia depender, não vai ser esse negócio que vai resolver seus problemas. Então, você tem que dar o tempo do cliente, certo? Quando o cliente entendeu que você respeitou, que você voltou no outro momento, cara, é impressionante como o cara chega lá e está diferente. Não é mais aquela pessoa que você teve um confronto ali e você tem que entender isso, certo? Você tem que entender isso. Legal. Vamos imaginar que hoje é o meu primeiro dia de trabalho como vendedor de energia solar. Fui contratado pela Quanta e estou sendo direcionado a fazer o meu primeiro PAP. O que é que o José Carlos
diria para o Pedro de como que ele fazia a primeira abordagem ou de repente como ele faria uma boa escolha de um local, de uma região, não sei, duas coisas, duas perguntas, né? Digamos que eu acabei de entrar para a Quanta, você me deu essa missão e eu iria lhe fazer duas perguntas como vendedor. Onde eu vou, ou seja, região, como que eu escolho o local que eu vou e como que eu abordo. Ou seja, cheguei aqui, entrei no comércio e aí? Próximo passo, eu falo o quê? Procuro quem? Qual que é a abordagem? O que é que o José Carlos considera primordial para esse primeiro passo? Pedro, é o seguinte, o comportamento, certo? O comportamento do consultor de negócio, do vendedor, certo? Primeiro ele tem que despressurizar, certo? Tira toda a emoção do negócio. Se você for com emoção para o negócio, você não está procurando uma namorada, você está procurando um negócio. Então, é razão, certo? É razão. Então, tira a emoção, porque com emoção não se faz negócio, certo? Você tem que ir, principalmente, razão. Certo? Então, o Pedro vai sair para vender, né? Então, claro, primeiramente você vai ter que ter um conhecimento básico do que você está fazendo, certo? E qual a tua necessidade? O que é que tu precisa, certo? Então, hoje, um salário era o básico para você, tirava você do aperreio, deixava você confortável enquanto você alça voos maiores. Então, tá muito nisso, tá certo? Está muito no teu sonho, certo? Então você, vamos entrar na área comercial. Então os meus dois consultores hoje, eu tenho um que o cara traz na tapa a venda, certo? Ele não deixa o cara sem comprar. E o outro não, já é mais maleável, ele fecha negócio, certo? Mas falta ele colocar o eu dele para fora. Você tem que se entregar ao negócio, senão você não traz a venda. Então, como é que você vai fazer o PAP? Cara, se você vai atirar, você escolhe os seus alvos, né? Então, eu vou para uma área onde eu tenho o maior número de tiros, certo? Que aí entra a lei das médias, né? Rapaz, eu vou ter que arrancar algum negócio daqui, certo? Então, se eu vou falar com 20, se eu tiver uma expectativa aí de 5%, eu vou ter 2, 5 vezes 2, 10, eu tenho 1, né? Então, eu tenho 20 para tirar um pedido, certo? Então, essa era a minha lógica. Com quantas pessoas eu tenho que falar hoje? Com quantas anotações eu vou fazer de clientes? Então, veja que loucura. Se eu fazia 20 atendimentos por dia, eu estava falando de energia solar, eu estava levando muito não e eu estava levando as oportunidades. Volte aqui depois. Quando o cara dizia que volte aqui depois, cara, aquilo era maravilhoso para mim, certo? Porque eu já tinha uma abertura de negócio. Certo? Então, hoje, você tem um atendimento. Hoje nós estamos personalizados. Se a gente fizer 4 visitas hoje, está estourado. Né? Então, eu fazia 20. O que era 20? Era ali batendo porta atrás de uma oportunidade. Certo? Então, quando eu tinha uma oportunidade, já mudava tudo. Então, se eu tivesse 1 ou 2 oportunidades naquela margem de 20 pessoas, quando chegar no final de semana, eu tinha 10 pessoas já no meu radar de negócio. Quando eu chegar no final do mês, eu tinha 40. Certo? Então, se eu tinha 40 pessoas, minhas oportunidades aumentavam muito de eu fechar 2 negócios e 1 negócio. Então, eu fazia aquilo com muita vontade e ainda continuo fazendo até hoje. Né? Hoje a gente tem um ticket médio de venda aí de 8 pedidos por mês. Certo? E eu não estou nada satisfeito com isso, né? E eu quero fazer mais. Então, hoje nós estamos se preparando para fazer mais. E o momento, né? Então, você fazer PAP hoje, certo? Dá negócio, cara. Tem muita gente pronta, cara, esperando um consultor de negócio chegar lá e bater na porta dele, certo? E volta. Quais são as ferramentas hoje que eu estou usando? Nós estamos já investindo no Instagram, estamos investindo no Facebook, né? Nós estamos investindo no tráfego, certo? E estou investindo em rádio, invisto em televisão, coloco o carro ao som, faço distribuição de panfletagem, certo? Então, todas essas ferramentas, o que é que eu faço? Eu jogo a minha rede, certo? E estou ali todo o tempo atento. O cliente pediu uma proposta, opa,
Tira a emoção. Pediu a proposta? Pediu. Tira a emoção. Vamos qualificar o cliente. Vamos saber se o cliente quer, se ele quer energia solar, se ele quer fazer com a gente, se ele quer fazer agora, certo? Então, essas colocações é que a gente tem que estar atento para fazer. Não adianta o cara chegar lá e você jogar a proposta na mão dele e correr. Se você tem uma oportunidade ali que você pode fazer o negócio, ou hoje ou daqui a uma semana, certo? Mas que não deixe para a terceira semana. Se você entender, na hora que você entende que o momento do cliente é esse mês, meu amigo, largue tudo. Se agarre com esse cara, certo? E já vai para cima, é à vista, é financiado, é no cartão, identifica como é que o cara quer fazer. E daí você vai para cima, certo? Então, é desse jeito que eu fiz um primeiro trimestre muito bom esse ano, que a gente teve uma mudança muito drástica, mas uma mudança muito benéfica, certo? Que qualifica, que separa, que filtra, certo? Como você acha que essa mudança é benéfica? Deixa eu entender teu ponto de vista a nível de mercado, né? Vamos lá, né? Se nós voltar um pouquinho atrás, nós vamos falar de hidrelétrica. A gente sabe que hoje o nosso mercado de energia no nosso país, as hidrelétricas, termoelétricas, hoje ainda vive subsidiada, né? E tu imagina o tamanho do nosso desafio que nós temos em 5, 6 anos. Nós vivíamos numa normativa, nós vivíamos num campo aberto que a gente poderia rapidamente esse negócio desmoronar, certo? E agora não, agora nós temos uma base onde a gente bota os pés e diz assim, não, agora aqui é o marco. Daqui para frente a gente vai fazer o quê? Se adaptar, se a gente precisa, esse crescimento que nós vamos ter, precisa da intervenção do governo federal, do governo estadual, como é que pode ajudar? Nós sabemos que a nossa energia, a energia eólica é uma energia limpa, a energia solar é uma energia limpa, certo? Então nós temos que se agarrar com isso, nós vamos deixar de maltratar a nossa natureza, nós vamos deixar de maltratar os nossos rios, né? E a gente vai fazer o quê? Trabalhar com tecnologia, certo? Até aonde volta, Pedro, a reciclagem, certo? Só aqui fortalecendo um produto que uma hora ele está numa asa de um avião, uma hora ele está numa turbina, uma hora ele está no aro de um carro, uma hora ele está num abridor de cerveja, que é o alumínio, certo? Então o alumínio, ele é o único produto que você desmancha, ele transforma em outra coisa e você não precisa colocar nada nele. Então nós sabemos que daqui a pouco nós vamos estar aí com carradas e carradas de placas fazendo reciclagem, certo? Então hoje a gente já tem estrutura, já tem equipamentos para renovar tudo isso novamente, certo? E aonde a gente não precisa estar voltando na natureza para tirar novamente. Então, a parte benéfica é exatamente essa, que essa balançada que nós estamos recebendo agora é exatamente para saber quem que fica no mercado, saber se você entende que nós estamos fazendo uma mudança, saber que você entende que nós vamos ter que superar esse desafio para a gente chegar no objetivo que a gente quer, que é deixar de estar explorando os petróleos, deixar de estar explorando os rios, né, para a gente estar carregando as baterias do nosso carro com energia solar, carregando o nosso celular com energia solar, fazendo a nossa alimentação com energia solar e também com a energia dos ventos, né? Energia eólica. Então, esse momento, ele vai qualificar muito o setor, certo? Ele vai qualificar. Ele é benéfico porque ele vai fazer a gente pensar, vai fazer a gente fazer conta, vai fazer a gente ir atrás de um lucro real, mas um lucro que te traga conforto para que você possa dar o próximo passo, certo? Então, essa é a área... Vai trazer mais maturidade, né? Maturidade, tá certo? E assim, hoje o mercado solar, o pessoal, muitas empresas ainda vivem do vendaval, certo? Rapaz, segure-se quem puder, vai haver uma mudança, né? O cara não sabe se ele vai dar o próximo passo ou ele se vai vender banana, vai vender arroz, vai entrar no outro mercado, certo? Então a gente precisa ter essa confiança no mercado. Não vai mudar assim, pessoal. Nós quebramos barreira que não vai ter volta. Nós vamos ter que seguir chorando, gemendo nesse vale de lágrimas, mas nós vamos atravessar isso. Certo? Você falou que teve um bom primeiro trimestre, né? O que é que tu considera bom diante... E aí eu já falo comercialmente falando, né? Porque todo período de transição e chacoalhada, né? Eu acho que todo mundo se sentiu chacoalhado e eu observei que principalmente em janeiro e fevereiro até início de março eu escutava muita gente choramingando, né? E eu fico feliz de ouvir
o empreendedor chegando aqui e dizer, olha, o primeiro trimestre para a gente foi bom. Conta aí para a turma como é que foi essa experiência de fazer um bom primeiro trimestre em 2023. Como é que a gente mede, né? Então, eu vendi mais, foi 22% a mais do que o meu primeiro trimestre do ano passado, certo? Então, com referência ao ano passado, eu fui 22% a mais, certo? E como é que aconteceu isso? Você tem que estar atento ao mercado, certo? Você não pode, de novo, né? Não entra na emoção que tu vai quebrar, certo? Tu vai para a razão. Se o mercado está te sinalizando que vai ter uma mudança, que vai acontecer certos fatos, meu amigo, se cerque do que vai acontecer. Certo? Se cerque do que vai acontecer. Porque o que é que nós temos? Nós temos muitos distribuidores que estão com as bases prontas, que estão prontos para o mercado, que estão estocados de produto, que já passou daquela fase de vender e não ter para entregar, certo? Então, isso tudo são números, certo? São balizas que você tem que entender que você tem ali disponível, certo? Então, se você tem disponível, eu sei o que vai acontecer lá na frente, certo? Então, a gente tem que fazer o quê? Se posicionar, né? Eu escutava muito a minha avó dizer, né? E assim, rapaz, se prepare que lá vem chuva, né? Aí, o que é para o sertanejo se preparar que lá vem chuva? Cara, pega os potes, a quartinha, a cabaça, bota tudo na bica, meu irmão, para você aparar o máximo de água possível, né? Então, se prepara que lá vem chuva. Então, se você sabe, você está escutando, ali os institutos falando, o governo falando que vai fazer isso, que nós vamos ter essa mudança, e você ficar de braço cruzado, esperando o que vai acontecer para depois você tomar uma atitude, então você está pedindo, né, um risco maior para o seu negócio. Então, diante disso, nós nos preparamos para se fortalecer do pós a 14.300 entrar. Então, o que é que acontece? A gente sabe que vai ter mudança. A gente sabe que nós estamos no mercado, que nós estamos tirando de um mercado para abastecer outro, certo? Então é aquela coisa, alguém vai chorar e alguém vai vender lenço, né? Então esse é o nosso momento de vender lenço, porque nós estamos tirando ali o mercado das grandes incorporadoras, das multinacionais, dos grandes investimentos, né? Tu imagina hoje nós participar de um mercado que não tinha o mínimo possibilidade da gente entrar no mercado de energia, né? Que de fato, a nível de governo federal e algumas empreiteiras aí de nome, de renome, e que tinha bastante recurso para investimentos, grandes investimentos, né? E hoje a gente sabe que o seu Chiquinho, a dona Maria ali que consome R$250 de energia, ela entrar no mercado de energia, cara, ela ter um ativo, isso é loucura, cara. É uma mudança de comportamento de mercado, sabe? Que você, puxa a vida, como é que eu hoje vou montar uma usina para produzir a minha própria energia? Eu, como dono de padaria, cara, que um dos 5 custos maior é a energia, e agora aquele recurso vai ser da minha empresa, porque eu fiz um investimento onde eu vou ter um ativo, que ele vai ser parte do meu lucro e não mais dos meus custos. Então isso é muito dinâmico, cara. Isso é uma mudança de comportamento de negócio que o empreendedor, os que não se acordaram ainda, meu amigo, não perda tempo, certo? Nós estamos aí agora para o próximo desafio, que é o Mercado Livre, mas não esqueça, energia solar, cara, é um ativo. Então, se você puder investir, transforme seu capital no ativo. Bote o dinheiro para trabalhar para você. Qual que é a ação comercial que tu considera mais fundamental assim para tu ter elevado em 22% em relação ao ano anterior? De repente, aí eu vou dar possíveis exemplos, né? Às vezes é em qualificação de equipe, às vezes é em aumento de volume de consultores. Teve alguma ali mudança-chave que de repente tu já se antecipou, que tu acha que é válido outros colegas de fora do Ceará, preferencialmente, né, José Carlos, ficarem atentos também? Olha, o mercado de energia solar,
ele tem várias fatias, né? O residencial, o comercial ali de 10 quilos, de 20 quilos, 30 quilos, certo? Então, o que foi que eu fiz? O comercial, o cara que consome ali 2.000 quilos de energia mensal, 3.000 quilos, esse era o cara, certo? Esse era o cara que tinha que focar no final do ano para trazer ele para a atividade, para investir no negócio dele naquele momento. Cara, não deixa esse momento passar, porque esse benefício vai até 2045 para ti. Faz um esforcinho, vamos fazer esse negócio agora, certo? Então eu aticei, certo? Tudo que eu tinha no meu radar de negócio, eu enfiei informação para os caras, cara. Mandava informação, mandava um convite, mandava um WhatsApp, mandava um e-mail, certo? Eu estava ali municiando o cara e estava lá na rádio dizendo que ele não podia ficar de fora. Ele estava panfletando dizendo, cara, não pode perder esse momento, certo? Então ali eu trouxe muito desses clientes. Certo? Aproveitou a mudança ao seu favor. Né? E tudo do grupo B, porque a gente não tinha muito tempo para resolver as coisas. Inclusive até o dia 30 desse mês, né? Certo? Então a gente tinha que focar em alguma coisa, né? E sempre hoje que o meu quadro de venda, tá eu, tá o Marden, tá o Rui e tá o seu Oliveira. São 4 pessoas. Mas agora, para o segundo semestre, aí a gente vai implementar, tá? Então, eu sei que a Sol Energy entrega no Brasil inteiro e eu só quero o Ceará, certo? Eu não quero o Brasil inteiro agora não, né? Então, agora a partir do segundo semestre, eu vou abrir um pouquinho mais para a gente atender... O escopo de atendimento. Mais de atendimento, certo? E com isso, claro, a gente já está se preparando agora. Como é que nós vamos fazer essa dinâmica? Né? Qual é o mercado que nós vamos trabalhar? A capacitação de quem vai fazer esse serviço e como é que nós vamos fazer esse serviço, certo? Hoje, um indicador muito forte, cara, nós estamos sabendo que a pandemia nos ensinou uma coisa muito forte, certo? É que você não precisa ir no seu cliente para dizer que você pode atender ele. Então, hoje a gente tem aí uns 5 parceiros na área de financiamento, né? Como a Solfácil, BV, Santander, a BTG e BMG, que são peças fundamentais que alavancam esse negócio, tá certo? Então, dizer assim, hoje nós temos crédito para energia solar. Hoje nós temos crédito em abundância para energia solar. Agora nós precisamos atrás do cliente que ele esteja pronto para fazer o negócio, tá certo? E um fato interessante também, Pedro, quando eu tinha 18 anos, aliás, faltava 2 meses ainda para me completar 18 anos e eu comecei a trabalhar numa lanchonete, certo? E o cara não deixava eu entrar ainda porque eu era de menor, né? E apesar, passou 2 meses eu entrei. E todo adolescente, né, queria comprar sua moto, seu carro. E eu assistia as propagandas na TV. Chegou a sua vez, agora o seu momento de adquirir o seu carro. Aí, cara, eu olhava para o meu salário, eu olhava para a parcela. Eita, macho, 3 meses de trabalho para dar a parcela do carro. Então, eu entendi que aquela propaganda não era para mim. Não chegou a minha vez, né? Ainda não era a minha vez, certo? Então, hoje, a gente sabe que a gente tem que lançar a rede. Então, quem tiver pronto para ser financiado, vamos financiar. Quem tiver pronto para comprar à vista, vamos fazer à vista, certo? Então, é muito interessante, na qualificação, Pedro, exatamente do comércio, do negócio, do cliente. Você tem que entender exatamente o momento do cliente. Então, na qualificação, você já sente, quando você fala em financiamento, aí quando o cliente diz, rapaz, eu não gosto de dar dinheiro para ninguém não, você já começou a qualificar o cara. Esse cara quer comprar à vista, certo? Porque ele não quer pagar juro, ele não quer financiamento. Então, você já faz o quê? Você já tira aquela etapa. Não vai aborrecer o cara, você não vai oferecer financiamento para ele, certo? Então, ou no cartão ali em 10 vezes, em 12 vezes, ou então à vista. Então, você tem que estar preparado para isso. Agora em 21, né? Em 21, que é melhor ainda, né? E o detalhe, cara, você chegar em certos clientes até você fazer a sua confiança, tá certo? Então, o melhor negócio hoje é sempre você estar trabalhando qualificado,
certo? Com pessoas que têm competência, que têm responsabilidade de levar o nome da sua empresa junto com você. Então, isso é importante, certo? E até, assim, a colocação, exatamente que você me colocou, Zé Carlos, como é que você vai colocar ali um consultor de negócio, certo? Então, hoje a gente tem ferramentas que a gente tem que partir. Na hora que você botar o pé na rua, você tem que estar com o seu consultor qualificado, certo? Um dos momentos, isso era bom para mim, mas era um desafio, certo? Nessa qualificação. Então, uma vez o Kleber teve uma reunião com a gente, com os consultores, né? E eu sempre procurava estar ali afinado com o meu CRM, certo? Aí, meu amigo, aí eu me tornei referência na turma, né, do CRM, que eu sempre estava com o meu CRM ativo, né, procurando atender meus clientes, porque é uma ferramenta muito poderosa, cara. Tu imagina, tu levantar de manhã, abrir teu CRM ali e ter ali 8, 9, 10 clientes agendados ali para aquele dia. Então, isso é muito bom, e no outro dia tem de novo, e no outro dia tem de novo. Então, isso qualifica, certo? O consultor. Então, isso era um desafio que a gente tinha ali todo dia. E cara, te conto. Eu já vou fazer 55 anos agora em junho. E isso, para a minha idade hoje, você pegar essas ferramentas, sentar, estudar, se qualificar para você fazer uma venda através do seu celular, colocar o cara no CRM ali e tudo, isso é um desafio, certo? Porque no meu dia a dia, tirou um recibo ali, o cara pagou e já está tudo certo. Era no papelzinho, né? E para a gente lembrar do cara que a gente visitou há 2 meses atrás, cara, então a ferramenta é espetacular, né? Nós estamos aqui adquirimos mais um curso agora com o Fábio da Solazer, que nós temos a ferramenta dele, e quem não tiver, meu amigo, adquira, faça, certo? Porque vai eliminar muitas coisas do teu dia a dia, certo? Você vai ter tempo para estar aqui mais o Pedro, batendo papo, falando para vocês. Você vai ter esse tempo, porque tu vai saber que a tua equipe está trabalhando. Vai conseguir passar uma horinha fora do WhatsApp, né? Com certeza, o teu sistema de venda está funcionando. Tu abre ali em qualquer tempo, tu vê como é que tá as condições, tá certo? O teu financeiro está funcionando. Então isso lhe dá uma qualidade de trabalho muito interessante, certo? E outra coisa, não fuja da responsabilidade. Você tem que fazer, ou então você não vai ter sucesso, certo? Cara, tem alguma história assim de uma venda de um cliente que ficou muito marcada assim para ti, que tu sempre às vezes pode até usar como exemplo lá quando tu tá conversando com os teus vendedores? Qual que é a que tá marcada assim na memória de um jeito forte? A minha primeira venda, ela foi um desafio muito grande, certo? Apesar de ter sido a minha cunhada, que eu vendi para a empresa dela lá, com o pai dela, mas não foi fácil, certo? Não foi fácil. E até hoje eu sempre coloco ela como referência, porque ela me deu a oportunidade da gente começar a abrir os negócios. Ela tinha o desejo, alguns amigos dela já tinham adquirido e ela queria fazer. E ela só fez, certo? Porque estava fazendo comigo. Não era nem pela empresa, pela Soenergy. Era, Zé Carlos, a confiança é em ti. Eu não conheço a tua empresa, não sei nem quem é, mas eu quero fazer esse negócio, tá certo? Então aqui dali foi a abertura de porta, né? A credibilidade e a confiança de você implementar aquele kit solar para botar para gerar energia, certo? E acompanhar, né, a geração, mostrar, levar a conta como é que estava fazendo a mudança, como é que estava acontecendo. E tudo aquilo para mim era um desafio muito grande, porque era a minha referência, tanto de venda, como também do sucesso do negócio. Tá trazendo uma rentabilidade para ela. E eu tá ali constatando, opa, uma coisa acontece mesmo, né? É real, certo? Então, isso marca, né? E também uma referência hoje de recorrência. Hoje eu tenho a esquina do Baião, né? A esquina do Baião. Nós fizemos o primeiro projeto, eu, o Nacélio, e
Aí porque a nossa empresa também, Pedro, a gente já trabalha com a manutenção, certo? Então eu fui vender a manutenção para o projeto que já estava instalado, né? E cheguei lá, disse, rapaz, Carlos vai pedir aqui 5 propostas aqui de outras empresas que eu quero ampliar meu negócio. Aí vem aqui conversar comigo, porque eu já pedi as propostas não chegam, me apresenta uma proposta aqui, né? Aí eu rapidamente fui atender ela, né? Então nós ampliamos o sistema dela em mais 20 mil kWh mês, né? E também coloquei na casa da mãe dela, coloquei no irmão e no irmã, e agora estou colocando em outro irmão, certo? Então a gente sabe da qualidade do trabalho da gente, a gente tem as referências, certo? E também a tranquilidade do cliente fechar o negócio com a gente, certo? De dizer, não, está fechado, pode ir cuidar, que a gente está tranquilo com você, certo? Então isso nos deixa bastante forte, né, para a gente estar ali fazendo com qualidade. Tem um cliente agora que nós vamos também instalar agora mais 120 kg em 2 unidades dele, 60 em cada uma. Também esse já é o segundo e o terceiro projeto que a gente está fazendo com essa empresa. A primeira também foi com a Soul Energy, né, e agora eu estou fazendo com a nossa empresa. E tem outro cliente que é a pousada Espaço Verde lá em Pacajus, inclusive a gente vai fazer umas filmagens lá agora terça-feira. E é o terceiro pedido já que ele me faz, né? Então é um cliente também que só investe à vista, tá? Então ele vai lá, fizemos uma etapa, fizemos a segunda etapa, fizemos a terceira etapa e vamos fazer a quarta etapa, certo? Então é um cliente que o investimento dele, não, eu trabalho, quando for lá para setembro, outubro, nós vamos fazer a quarta etapa e daí a gente já chega no limite da necessidade do cliente, certo? Tem gente que diz que a energia solar não é um produto que não tem recorrência, né? Porque geralmente ele vai ser pensado ali para 25, 30 anos e certamente deve durar ainda bem mais do que isso. Mas eu acho que isso é um exemplo de recorrência, né? Com certeza. A recorrência ali disfarçada de ampliação ou de sugestão para um vizinho, para um familiar. E vou te falar, Pedro, pode esperar, porque energia ela nunca vai ser o suficiente, certo? E principalmente para o comércio. O comércio ele vai crescer, cara, ele vai dar um passo a mais. Qual é a significância do resultado de uma decisão dessa? O cara vai aumentar? Com certeza ele vai te chamar, certo? E outra coisa, esteja sempre com o seu telefone disponível, certo? Por mais que seja para você levar ali uma correção de um cliente, mas atenda ele, certo? Atenda. Porque as pancadas maiores já foi na hora do negócio. Então depois, ó, tá tudo certo, certo? E o Marden agora, tá saindo do comercial, certo? Ele já chegou na área do comercial e ele se identificou que o negócio dele é o pós-venda, né? Então eu dei 3 meses, né, Marden? Agora, a partir de julho, o Marden é só 100% pós-venda, certo? Então nós já decidimos em ampliar agora o nosso atendimento pós-venda, certo? Nós temos muitos clientes aí que estão necessitando da lavagem das placas, do torqueamento, dos quadros, né? Então, isso é uma necessidade, certo? Então, vá lá, zele para o seu cliente, lute para o seu cliente. E essa conta é uma conta difícil de fazer, certo? A conta da manutenção. Então, é uma conta que a gente queima muita pestana, né? Como é que eu vou fazer? E eu sempre, na hora das decisões, eu me coloco como cliente. Porque hoje nós temos a parte da Enel que tem que pagar ainda, né, que numa monofase está chegando em torno de 55 a 60 reais, e você colocar ali mais uma manutenção, o cliente vai passar dos 100, entendeu? Então ele entende que é uma despesa a mais. Mas quando o cliente entende, certo, que a usina dele ali produz R$1.000 por mês, em 12 meses produz 12 mil, certo? Então ele pagar uma taxa para a gente ficar de olho no negócio dele, que se ele passar 30 dias, quando ele cuida, já tem 1.000, né? Então a gente tem que fazer essa conta direitinho para encaixar ali nos custos do cliente, para que ele fique satisfeito e a gente tenha condições de atender ele, certo? Perfeito. Então, é um desafio, né? Zé Carlos, você mencionou aqui algumas vezes, né, ao longo do nosso papo a Soul Energy. E eu queria entender, cara, de ti, como que tu enxerga hoje a Soul Energy enquanto parceiro, enquanto distribuidor do teu negócio.
Quanto que isso agrega ou não, de repente, no teu negócio, no teu dia a dia, se isso facilita de alguma forma o teu fluxo? Conta um pouquinho desse relacionamento. Olha, a Soenergy, quem passou pela Soenergy sabe que foi e é. A Soenergy é uma faculdade, certo? Hoje, para quem passou por lá, cara. Porque os grandes conflitos nós vivenciamos na Soenergy. Porque a Soenergy chegou para ficar, ela assumiu os desafios que tinha no mercado de fazer a coisa corretamente. E não tinha ali um esboço corretamente, certo? Corretamente era aquilo que a gente estava fazendo. E na hora dos resultados, que a gente começava a identificar algo que faltava, certo? Então, aquele momento ali foi que a Soenergy se qualificou para sair do meio dos meninos, certo? Por quê? Porque ela nunca fugiu da raia, ela nunca virou as costas para um problema, certo? Então, ela assumia os problemas, resolvia os problemas, como até hoje faz isso, tá? Então, a gente trabalha, Pedro, com equipamento de alto valor agregado, certo? E isso é muito bom, que você tem um rendimento bom, mas é muito perigoso de você não conhecer uma empresa, fechar um negócio ali de 200 mil reais, 300 mil reais, vai lá, fecha um financiamento com o cliente, o banco libera o pagamento para o distribuidor e essa empresa entra com a ação judicial dizendo que está quebrada, que já foi, e como é que você vai explicar isso para o seu cliente, né? Que da maioria das vezes o negócio trabalha muito por influência. Como é que eu vou dizer para o meu amigo, para o meu cliente, que 300 mil dele voou e a empresa está quebrada e não vai ter um equipamento para instalar, certo? Então isso já vai gerar uma ação judicial, isso já vai gerar um conflito, né? Uma fatia negativa dentro do negócio que você vai ter que administrar, né? Então esse sempre foi o meu cuidado, né? De trabalhar com a Soenergy, porque eu conheço o Kleber, certo? Hoje o Kleber está conduzindo a Soenergy, o Olírio já está na frente do outro negócio dele, mas o Kleber e o Olírio, eles sempre passou essa confiança para a gente, certo? Venda que eu entrego, venda que eu tenho aqui dentro de casa. Na pós-venda, que eu fiz muito isso, a gente entregar daqui a 60 dias, 90 dias, eu fazia tranquilamente, certo? Então, isso nos dá muita confiança, tá certo? Então, fazer com um parceiro que está ali no dia a dia, está vivendo aquele negócio e tem o compromisso e a responsabilidade de entregar o equipamento, de instalar o equipamento, tá certo? Então, isso sempre me deu uma posição de credibilidade para mim chegar e vender um projeto de 800 mil reais, de 1 milhão de reais, tá? E saber que eu vou dormir tranquilo, que aqueles equipamentos vai ser entregue, certo? E se der problema, a Soenergy está ali para resolver, certo? Então isso é que me deixa tranquilo e que eu não troco a Soenergy por qualquer um, cara, certo? Não adianta, pelo meu histórico hoje de comercialização, pelos negócios que eu faço e pelo conhecimento que o mercado já me traz, certo? A gente recebe grandes ofertas, grandes negócios. Ó, Zé Carlos, eu tenho aqui tantos mil de equipamento, eu vou deixar aí na tua empresa, a gente já faz um negócio. Eu não preciso disso, certo? Mas como é que eu não preciso? Que eu tenho um parceiro ativo, cara. Que eu tenho um parceiro de credibilidade, que eu tenho um parceiro que está ali pronto para atender a gente, certo? Então isso também é de grande relevância, certo? Para a gente que faz negócio, tá? Que eu estou fechando o negócio ali, eu não estou preocupado com o meu distribuidor, porque é uma coisa a menos, né? Estou tranquilo, tá certo? Estou tranquilo. Ele faz a parte dele, eu faço a minha, certo? Então, e isso deixa credibilidade, certo? Então, o grande marco hoje dizer assim, Zé Carlos, se chegar outro distribuidor aí te colocando em certas ocasiões, cara, vai ser difícil. E eu digo para os caras, certo? Cara, ó, eu não te conheço, certo? Então, eu preciso te conhecer, tá? Então, aquela historinha de botar os ovos todos numa sacola só, né? A gente tem alguns negócios com outras empresas, mas são coisas
que estão ali gatilhando, trabalhando, que a gente gera, até mesmo para a gente abrir um leque de negócio, tá certo? Sim. Porque apesar de eu gosto de trabalhar com uma questão de segurança estratégica também, né? Estratégica, e você e a Soenergy, ela promove isso, tá certo? Ela promove a credibilidade, ela vai lá e não tem negócio de get-get, certo? Você não dá para trabalhar com suposições. Agora é engraçado, né? Quando você está acostumado com o suporte, o acompanhamento, o atendimento dos caras, quando você faz experiências, vou testar aqui um outro distribuidor e tudo mais, geralmente você volta meio triste, né? Porque não é a mesma velocidade, não é a mesma... Não tem a mesma difícil pegada, bater, né, cara? Não tem a mesma pegada. É uma pegada, assim, que é difícil você ver em qualquer tipo de empresa, até mesmo fora do setor solar, essa coisa de sentir que o negócio está chegando junto, forte ali com o cliente, você sente... É quase a sensação de sentir que tem alguém segurando sua mão. E tem um detalhe muito forte, certo? O mercado de energia, cara, todo mundo precisa. Certo? Então, quem é o meu cliente? Quem usa energia. Quem usa energia hoje é o meu cliente, independente se ele está usando R$300, R$3.000, R$30.000, esse cara é meu cliente. Certo? E eu sei que eu vou vender para ele hoje, vou vender amanhã e vou vender daqui a 100 anos. Certo? Porque a energia, ela sempre vai ser necessária. Certo? Hoje, então, e o nosso estado, ele é muito carente, cara. Nós não temos desenvolvimento porque nós não temos energia. Certo? E isso vai dar um vácuo muito grande para as hidrelétricas, para fortalecer, porque enquanto eu estou gerando a minha energia, nós estamos abrindo já oportunidades para outro estabelecimento começar a usar enquanto ele se adapta. Certo? Então, é um mercado gigante. Tá? Esse momento agora, nós estamos saindo já, todo mundo já vai estar sorrindo novamente. Os grandes investimentos não pararam, certo? Os grandes investimentos de mega, de 2 mega, está acontecendo no Ceará, está acontecendo no Rio Grande do Norte, está acontecendo no Piauí, no Nordeste. Os negócios estão alavancados, tá? A gente precisa estar na discussão, a gente precisa estar na mesa, a gente precisa entender o que é que está se passando e a gente temos que ser realistas com o nosso mercado. E outra coisa, papai, sempre vai doer, certo? Não, você vai dizer assim, eu estou no mercado, vai estar tudo bem, show, maravilha, não. Todo dia vai ter um desafio, tá certo? Seja na área comercial, na área financeira, com a sua equipe de trabalho. Então, você tem que estar pronto para aquilo dali. E outra coisa... É difícil, praticamente não existe negócio que você deixa lá, se deita aqui, é sombra e água fresca, né? Não tem. Só renda passiva, mas aí é outra discussão. O nome já diz, é passivo, né? Zé Carlos, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso papo, mas tem uma pergunta que eu queria te fazer agora no finalzinho, que teve um momento que você falou que lá no seu primeiro ano, quando você decidiu entrar mesmo com a cara e a coragem, mas com muita decisão, você falou que investiu ali em torno de R$8.000 em treinamentos, em conhecimentos, em mentorias, em acompanhamentos e tudo mais. A pergunta que fica quantos aqueles R$8.000, enquanto aqueles R$8.000 lá do seu primeiro ano se transformou no dia de hoje? É que a gente pode falar em vendas, né? Comercialmente falando. Olha, hoje as minhas vendas em 2019, eu e o Narcélio, nós vendemos R$5.300.000. Então, né? Só ali 8 mil já virou 5 milhões e alguma coisa em vendas. Né? Já qualificou muito a gente, certo? E hoje, eu estou correndo para mim bater essa meta na minha empresa, certo? Por quê? Porque ela não deixa eu ir 100% para o mercado. Né? Então, se eu fosse 100% para o mercado, eu já tinha batido essa meta aí 2 vezes em um ano, né? Mas hoje, o que é que acontece? A gente está mais qualificado, você tem que saber o que é lucro e o que é custo, você tem que estar claro para você, certo? Que tipo de vida você quer levar, tá? Então, hoje, eu estou alavancando o meu negócio para crescer, tá certo? Então, hoje, vou construir a minha sede própria agora. O projeto chega nessa semana para outra, já estão concluindo o projeto. Já estou fazendo a parte dos alvarás da construção da obra. Tá? Então, eu vou fazer a nossa sede própria hoje com capital próprio. Certo? Então, eu sou muito grato a Deus por isso. Pé no chão, o que é da empresa, o que é meu, o que é da empresa eu não mexo. E eu não tenho pena de investir o dinheiro da empresa, está lá para isso mesmo e eu vou fazer isso.
Tá? Então, no segundo semestre, eu quero estar dentro da minha sede e eu quero estar com a minha equipe de vendas do jeito que eu sonho em ter, tá certo? Hoje eu quero vender para o Ceará, tá? E assim, eu quero vender para o Ceará, eu quero instalar para o Ceará, eu quero levar o nome da minha empresa no Ceará e ser reconhecido por isso, né? Que o desafio para você ter a sua realização e não é o dinheiro, né? Não é o dinheiro, é você realizar um sonho, é você levar a oportunidade para o maior número de pessoas, certo? Você levar essa realidade para o maior número de pessoas. Então, cada negócio que eu fecho, eu disse, cara, tu tá fazendo um ativo, tu tá botando o teu dinheiro para trabalhar para ti, e esse é o negócio, bota o dinheiro para trabalhar, bota o dinheiro para trabalhar. Então, a gente, nessa pegada, a gente tá fazendo isso e tá levando essa oportunidade para mais pessoas, né? Então, quando eu abrir a minha sede, eu vou abrir mais oportunidade, né? Que hoje, a minha engenheira hoje era a minha estagiária ontem, né? Eu disse, olha, se forma, se prepara que tu vai ser a engenheira da empresa. E ela não perdeu tempo, certo? Até para fazer a colação dela lá, que é a Lisandra, seu Carlos, pelo amor de Deus, me dê 2 semanas aí para me terminar minha colação, senão eu não passo, eu não vou ser sua engenheira, né? Então, assim, e hoje nós já criamos um programa e já estamos trazendo mais estagiário. Hoje eu tenho estagiário dentro da nossa empresa, abrindo oportunidade, mostrando para os jovens qual é a realidade do setor, como é que vive o setor, levando ali os caras na obra, fazendo projeto, ajudando, tomando decisão. Então, nós temos que fazer isso, certo? Nós temos que preparar o nosso jovem para o próximo momento, tá? Porque nós estamos aqui, nós temos uma passagem, nós vamos fazer nosso trabalho, mas daqui a pouco, se a gente fizer uma história bem feita, a história fica, né? Certo? Então, a gente pretende fazer isso, fazer uma história para que ela fique ali, fique registrada, fique consolidada, né? Então, cara, show de bola. Desde já, inclusive, desejo muito sucesso nessa empreitada de aumentar aí o escopo, né, da empresa e a nível mais estadual. E já deixa aqui o convite para, não sei, daqui para o final do ano que vem, se tiver mais novidades aí da nova sede, da tua ampliação de mercado, para voltar aqui e bater um papo com a gente também para se atualizar. E te convido a dar uma palavrinha final aí para quem está acompanhando a gente, para aquele integrador que está ali no início da jornada dele, como que esse cara faz um bom negócio, ou até mesmo aquele cara que já é mais antigo, mas de repente se perdeu no caminho. Se você puder deixar uma palavra final para essa turma. Bom, eu tenho um amigo meu, que era também colega de trabalho, que é o Mário Bezerra. Um abraço, Mário Bezerra. Que outro dia a gente se encontramos em Fortaleza, foi isso no início do ano passado, e ele me falava assim, cara, eu não estou vendendo, cara, eu não estou conseguindo fechar negócio. Aí eu perguntei para ele, tu tá fazendo quantas visitas por dia? Aí ele disse, nenhuma. Eu disse, parabéns. Descobrimos a causa. Continua, né? Assim, né? Então, descobrimos a causa com uma pergunta, né? Então, você precisa, certo, tirar a procrastinação. Elimine, cara, não é fácil, certo? Mas você tem que ser mais forte do que ela e pisar por cima. Então, graças a Deus, o Mário hoje está contando vitória, está crescendo a empresa dele, está tirando pedido, e eu só desejo sucesso para meus amigos. Então, é assim, faça, cara, com vontade, não tenha medo e também não espere que os outros façam por você. Não vem ninguém fazer o seu sucesso. Quem tem que fazer o seu sucesso é você, independente de qual seja a área. E isso requer dedicação, disciplina e tempo de serviço. E outra coisa, cara, ame o que você faz, senão você não vai ter satisfação, certo? Não faça pelo dinheiro, tá certo? O dinheiro vai ser uma consequência e você vai ver isso, tá certo? E assim, para fechar essa nossa conversa, eu queria agradecer primeiro a Deus, né? A oportunidade que Ele me deu para mim estar nesse negócio. Agradecer a minha esposa Flávia, o meu filho João Carlos, que estão comigo nessa jornada. São a minha base, né? Que estão comigo nas decisões. Também o Marden, que veio para somar. Toda a minha equipe de instalação, a minha engenheira Elisandra, os meus consultores, o Rui, o seu Oliveira, tá? O Charles ali, o meu eletricista, um cara dedicado, que sempre está recebendo os parabéns pelo seu trabalho, certo? Então o Charles se dedica, é um cara que está ali sempre tentando economizar, fazer uma coisa mais eficiente,
com menos custo, com mais qualidade, né? E graças a Deus nós temos recebido muito parabéns pelo nosso serviço, certo? Então isso é gratificante. Com a nossa equipe a gente está, certo? Tá grato a Deus pela nossa equipe e ele sabe. Sempre a gente está ali, Zé Carlos, eu preciso conversar, eu estou disposto, eu saio da minha cadeira e a gente levanta para conversar, para entender o que é que está acontecendo. E quem quiser conhecer mais sobre a Quanta, onde que procura? Hoje você entra no www.quantaenergy.com.br, nós temos o nosso site, nosso Instagram também, pode entrar pelo nosso Instagram, e é Quantaenergy, você vai encontrar rapidamente. E assim, estamos aqui para atender, né? Os clientes. E quem não estiver conseguindo vender, me chama que eu vendo, viu? Boa. Zé Carlos, cara, muito obrigado pelo papo, por ter compartilhado um pouquinho da tua experiência. Também agradecer, Pedro, o meu amigo Kleber, né? Que eu posso considerar como amigo, que o cara que me acompanha no Instagram, Kleber. Muito bem, meu irmão. Lhe agradeço demais pela oportunidade que você me deu para mudar a minha vida, tá? E também o mentor, o nosso âncora, Lucas de Melo, um abraço, meu amigo. Conte sempre comigo, certo? E deixa um abraço aqui a você que está nos acompanhando agora. Não deixa de enviar esse papo para pelo menos 2 pessoas que tu conhece. Reforça o meu abraço para a turma da Soul Energy, quem está patrocinando este episódio, para que esse episódio chegue mais longe, esse tipo de conhecimento chegue até você. Caso você ainda não conhece, né? Hoje o Zé Carlos compartilhou bastante aqui sobre a experiência dele com essa turma. Eles são o maior distribuidor do Norte e Nordeste e estão atendendo aí o Brasil inteiro, sempre com alguma oferta, sempre liderando um pouco o mercado. Já lançaram agora recentemente, né, algumas soluções financeiras, inclusive foram um dos primeiros, se não me engano, até o primeiro a parcelar em 12 vezes no cartão na época, né? E agora, recentemente, em 21 vezes no cartão, com juros abaixo até do que o dos próprios bancos, né? Então, às vezes, aquele cliente que iria financiar ali em 26 vezes, 36 vezes, às vezes, se ele reanalisar com a taxa de juros melhor, 21 é mais interessante e, às vezes, cabe no bolso, né? Então, os caras estão sempre aí na frente, trazendo novidade e valor para o nosso cliente. Então, não deixe de conhecê-los, visita lá também o site, caso você não conhece. Também tem aqui na descrição desse vídeo ou desse áudio, dependendo da plataforma que tu está ouvindo. Grande abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Um abração, tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.